Olá, Deus abençoe a todos e mais uma reflexão sobre libertação. E hoje nós estaremos falando sobre os demônios conhecidos como espíritos familiares. Muito bem. Os demônios familiares ficaram conhecidos na cultura babilônica quando começaram a adorar os deuses feitos e representados por imagens de escultura que eram feitas de pedras, bronze, ferro. Cada família fazia os seus próprios deuses com a feição que eles mesmos escolhiam ou imaginavam. E os conservavam como o deus do clã. E então é daqui que vem aquela ideia de Deus com cabeça de peixe, lobo, pássaro, de várias formas, cabeça de boi. A origem começa aqui. Se você vem acompanhando o raciocínio dos meus estudos, você sabe do que eu estou falando, se você já assistiu os outros vídeos. Então, quando estavam necessitados de alguma coisa, eles clamavam a esses deuses e acreditavam que seriam atendidos. Esta era a forma. Em caso de guerra, acreditavam que tinham os deuses mais fortes que seriam vencedores, que eles venceriam nas batalhas. Então, até as batalhas estavam também ligadas, as vitórias estavam ligadas também à crença de quem tinha os deuses mais fortes, que venceriam a batalha. Esses deuses se tornaram conhecidos e muitos deles se tornaram heróis nacionais. Você vai ver isso na história, não é? Dessa forma, esses deuses chegaram a ser cultuados até fora das suas fronteiras. Com o tempo, o costume de fabricarem deuses se espalhou pelas terras próximas, levado pelas caravanas que atravessaram regiões desérticas próximo ao Mediterrâneo. Essas caravanas viajavam para comercializarem seus produtos, não é? E ao mesmo tempo que também eles levavam suas crenças. E assim levavam suas crenças aos outros povos com os quais eles negociavam e aprendiam também as crenças dos outros povos com quem eles negociavam. Então, era uma troca de informação religiosa. Nós vemos que um dos patriarcas era adepto desta prática de idolatria, desses deuses que eles acreditavam. Muito bem. Alguns dizem que Abraão tinha uma fábrica de deuses. Labão, por exemplo, era um homem idólatra, conforme nós vemos no livro do Gênesis, né? Tio de Jacó, ele morava em Harã, uma cidade da região da Mesopotâmia. Eles eram adeptos da idolatria. Alguns chegam a dizer que Abraão chegou a ter fábrica de deuses, né? E é interessante que o Deus adorado nessa localidade
era o deus Lua. Era um deus que era representado na forma de lua. E por esse motivo, os brincos das mulheres de Jacó, que tinha a forma ou a imagem de lua, quando eles fizeram o concerto com Deus, foram deixados para trás. Porque essas joias, tinha esses deuses cunhados nesses brincos, né? Veja você pode conferir comigo, Gênesis capítulo 35, verso 4, diz assim: então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está em Siquém. Esses deuses muitas vezes eram representados. O lado masculino era representado pelo sol, e o lado feminino pela lua. Então, é interessante que nós possamos entender como isso era feito, né? Como eram essas crenças. Também foram deixados lá os deuses em forma de estátuas, né? Conforme o versículo 4, que tinham trazido de Harã, da casa de seu pai, um pouco antes de que eles partiram para Betel. Eles deixaram esses deuses para trás, porque Raquel havia roubado os deuses de seu pai, né? Ela roubou do pai dela. Então, eles eram praticantes do paganismo. Concordo com Milton, que diz que cabe aqui uma pergunta: se eles sabiam que eles mesmos haviam feito esses deuses, por que é então que eles confiavam neles? Se eles mesmos haviam criado esses deuses, eles tinham feito com as próprias mãos, por que é que eles acreditavam que eles respondiam? Você já pensou sobre isso? Recebiam graça quando clamavam a esses deuses que eles mesmos haviam fabricado? Uma pergunta que é óbvia e a gente deve fazer. Claro que eles clamavam às entidades que acreditavam estar representada naquelas estátuas. Para eles criaram algo que representava alguém no mundo espiritual. Isso é sem sombra de dúvida, né? Outra pergunta que devemos fazer: elas respondiam de fato às suas orações? Já pensou nisso? Recebiam eles os cultos e sacrifícios que era a eles oferecidos? O que você pensa sobre isso? Se essas pessoas não recebessem nada, não continuariam cultuando em vão. Você não acha? Então, é certo que havia resposta, né? Porque senão eles não iam continuar cultuando em vão, sem esperança, sem receber algo em troca da sua dedicação. Com o tempo, eles perderiam o ânimo e a motivação, uma vez que não houvesse resposta nenhuma diante do silêncio desses deuses. Com certeza, com o tempo, eles perderiam a fé. Então, meus queridos, a pergunta é: se havia resposta, quem estava respondendo? Por que esses deuses aceitaram ser representados dessa forma? Já pensou sobre isso? Então, é aquilo que nós já mencionamos no
início. Os demônios conhecidos como espíritos familiares, que vinham sendo invocados, depois foram representados nessas imagens, vinham acompanhando essas pessoas e interferindo na família. É interessante que a gente entenda essas coisas. Demônios foram invocados e acreditados na forma dessas divindades. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.